gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós estamos mais uma vez aqui para levarmos a todos vocês mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando então início, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia e a direção para esse trabalho, né? Então eu convido a todos para orarmos agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso bendito Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, nós estamos mais uma vez diante de tua santa presença, ó Pai, agradecidos pela vida, pelas bênçãos, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio de estarmos cultuando juntamente com os nossos irmãos, e nós pedimos a bênção em favor de todos os teus filhos, que o Senhor dê a graça, a paz a cada um, e que nós possamos, quando terminarmos este culto, estarmos melhores do que quando começamos, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, nossas fraquezas, abençoa cada um de nós, dando-nos inspiração, e que o nome do Senhor seja glorificado e o teu povo seja edificado. Humildemente oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. A escritura que vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E nós começaremos a leitura no versículo 19. Repetindo então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, não é? E agora nós vamos ter aquela parte de adoração, de louvores, que todo mundo gosta de cantar, não é? Cantar é muito bom, adorar o Senhor. Então nós vamos ter essa parte de louvores agora, vamos cantar todos juntos, e depois dos cânticos nós voltaremos então com a leitura da Santa Palavra do Senhor. Cantemos todos agora. Cristo me tem fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz minha alma comprou, dele portanto eu sou. Sou de Jesus agora, meu é Jesus também.
sempre. Amém. Cristo salvou-me, sinto em minha alma grata esperança, é a mais doce calma, pra libertar-me o preço pagou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre. Amém. Quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou-me, fui libertado, vida eterna Jesus me outorgou, dele portanto eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre. Amém. Cristo é tudo para mim, viver, sonhar, cantar, é minha força, meu bordão, sem Ele que penar. Quando em pesar a Ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar faz-me alegrar, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu dele bênçãos vou buscar e dá-me em profusão. Envia chuva, sol e luz, colheita fartas, dons aflus. Sol, chuva e luz, bênçãos afrus, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, leal eu lhe serei. Ele é amigo tão fiel, jamais o negarei. Quando ao seu lado alegre vou, em sua mão seguro estou. Só com Jesus tudo reluz, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz. A confiança nele pus, não mais me falta paz. Tendo a Jesus comigo assim, minha alegria não tem fim. Vida eterna, livre do mal, Cristo é meu.
Cristo Jesus é meu bom Salvador, desejo amá-lo mais. Todos os dias Ele é meu pastor, desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, a quanto amo, na cruz a vida Ele deu. Com seu sangue Jesus me salvou assim, e em gratidão sou seu. Oh, que alegria é servir a Jesus, desejo amá-lo mais. Sempre com Ele eu vivo na luz, desejo amá-lo mais. Ó Cristo eu amo, ó quanto eu amo, na cruz a vida Ele deu. Com seu sangue Jesus me salvou assim, e em gratidão sou seu. Bem cedo ao céu Ele me levará, desejo amá-lo mais. Eternamente Ele me guiará, desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, ó quanto amo, na cruz a vida Ele deu. Com seu sangue Jesus me salvou assim, e em gratidão sou seu. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, nosso louvor, que possa ter chegado no trono de sua bendita graça, não é? Então agora vamos aqui à leitura bíblica como base do nosso culto de hoje. Verso 19 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura. E nós sabemos que a Igreja de Deus do Novo Testamento está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não somente dos apóstolos, não é? Dos apóstolos e dos profetas. E é claro que nós sabemos que os profetas falaram do Velho Testamento e os apóstolos no Novo, não é? E há quem diga até que hoje o Novo Testamento, o Velho Testamento não tem mais nenhuma valia para nós no Novo, porque era lei, e as pessoas se confundem um pouco, não é? E pensam que não tem valor, mas não é assim, não é? O Velho Testamento tem tanto valor quanto o Novo, porque tudo que está escrito no Novo está predito no Velho Testamento. É como se fosse uma águia e as duas asas da águia. O Velho Testamento é uma asa e o Novo Testamento é a outra asa. Então você vai notar que sempre os apóstolos estavam mencionando os profetas. E na carta aos Efésios, o apóstolo São Paulo disse, se eu não me falhar a memória, no capítulo 2, versículo 20, não é? Se não me falhar a memória.
O apóstolo Paulo disse assim que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? E que a igreja, a família de Deus, tanto na terra como no céu, toma o nome, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, são escrituras muito importantes para se meditar, não é? Porque aqui, por exemplo, onde lemos agora, o apóstolo Pedro estava mencionando uma restauração que viria. E isso é importante, é interessante observar. Restaurar o quê, na verdade? Se a igreja estava começando naquele tempo, não é? A igreja era a igreja primitiva, estava baseada no fundamento apostólico, e ela teria que restaurar o quê, então? É porque na presciência de Deus, ele já sabia que a igreja se desviaria. A igreja sairia das suas bases e aí haveria de ter uma restauração. Restauração em termos doutrinários, em termos bíblicos, né? Mas também, se nós observarmos, o apóstolo São Pedro, aqui na escritura lida, não é? Ele também falou assim, a restauração de tudo. Eu vou reler aqui, porque é uma leitura curtinha, não é? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Então, não é somente doutrinariamente que haveria uma restauração. Toda a natureza será restaurada, não é? Então, é muito bom pensarmos nessas coisas. O melhor passatempo que uma pessoa poderia ter, se é que se pode dizer assim, chamar de passatempo, né? Mas o melhor momento seria a leitura bíblica. As pessoas precisariam criar o hábito de ler a Bíblia, né? Criar o hábito de ler as Sagradas Escrituras. É por isso que chama Sagradas Escrituras. Mas é tão lamentável que dá-se tão pouco tempo para a leitura bíblica. As pessoas não conhecem a Bíblia. Às vezes nós ficamos pensando assim, como é triste, como é lamentável nossas crianças nascerem em nossos lares, crescerem e nunca serem ensinadas que deveriam ler a Bíblia. E os pais deveriam ter essa consciência, né? De ensinar, de comprar uma Bíblia para a criança, e quando ela começar a ler, a entender como que se lê e aprender, já começar a ler a Bíblia, né? Sabe-se que um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve, Abraham Lincoln, aprendeu a ler na Bíblia de sua mãe. E foi um dos maiores homens que os Estados Unidos teve como governante, não é? Então, seria tão bom se a humanidade, se a sociedade pudesse se dedicar, mas quão difícil seria isso? Isso seria uma utopia, não é? Pensar que nós conseguiríamos converter as pessoas para serem leitoras da Bíblia, mas eles seriam abençoados. Quanto nós não seríamos abençoados se assim fosse, não é? Porque quem é que sabe, por exemplo, que estaria predito uma restauração e que o Senhor Jesus Cristo, olha o que ele disse aqui, o Senhor Jesus Cristo não viria ou não virá enquanto isso não acontecer. Não foi o que ele disse aqui? Não é? Foi o que ele disse. Quer ver? Volto aqui outra vez, porque isso nunca é demais, nunca é super enfatizado, né?
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério. Refrigério é ao contrário de quentura, de sofrimento, se eu posso usar uma expressão popular, de sufoco, né? A expressão que se usa por aí, né? Então, refrigério é aquela calma, é aquela paz, aquela refrescância. Então ele disse, arrependei-vos e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Porque quando esse refrigério vier é porque será por causa da presença do Senhor que viria esse refrigério, né? E envie ele, Deus, né? E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então, enquanto não houver essa restauração, né, de tudo, então Jesus Cristo não virá, não poderá vir, não é? Aí continua no 21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Aleluia. Nós podemos pensar nos rios. Hoje em dia, por exemplo, a gente às vezes ouve um pouco de reportagem assim, não é? E eles estão falando sobre as condições climáticas. Há poucos dias agora houve uma reunião de cúpula aqui no Brasil, não é? Condição climática, preservar a Amazônia e essas coisas assim. Tudo isso está gemendo. A natureza está gemendo. Os nossos rios estão gemendo, não é? A fauna está gemendo. Estava olhando também num documentário sobre as pescas predatórias que estão... Vocês já pensaram? Eu fiquei até admirado com essa afirmação, não é? A pesca predatória está despovoando o mar. O mar está ficando sem peixe, de tanto que a pesca predatória tira de lá, né? Então tudo isso está gemendo por uma restauração. Então, mas isso não pode, o Senhor Jesus Cristo não poderá voltar antes que isso aconteça, né? É muito importante aqui, mas pouca gente saberia que haveria uma restauração. Nem sequer das doutrinas, né, doutrinárias. Mas vamos aqui então. Eu estou aqui com a mensagem 70 Semanas de Daniel, o último volume. São 3, nós já estudamos 2 aqui nas nossas programações, né? E agora voltamos então com o último volume, que é 70 Semanas de Daniel mesmo, o título, né? Então ele começa assim aqui a partir do parágrafo 59. O profeta de Deus, William Branham, começa assim. Na reforma em Lutero, um pouco mais brilhante. Você vai observar que ele está falando de alguma restauração, de alguma recuperação de alguma coisa que foi perdido ou perdida, não é? Então, ficou escuro, a negridão, o negrume das trevas tomou conta do mundo, falando no sentido espiritual. Mas aí depois ele diz aqui, na reforma vem Lutero, um pouco mais brilhante. Veja você, nos dias de Wesley se tornou ainda mais brilhante. Era Deus começando a recuperar a luz da palavra, porque ele está se referindo aqui à luz da palavra, da doutrina, né, doutrinariamente falando. Então, com Lutero veio um pouco brilhante, com Wesley veio um pouco mais brilhante do que Lutero, porém aqui na última era da igreja, a era da igreja nicolaita, ou nicolaíta, né, tem o acento aqui, nicolaíta, essa é a era em que nós não
não a nicolaíta, mas a laodiceana. Ele trocou os nomes aqui, né? Ele está corrigindo. Não a nicolaíta, a laodiceana, porque nós agora, aqui presente, estamos vivendo na era laodiceana. A última das 7 eras de Apocalipse 3, não é? Então, nós estamos vivendo na era laodiceana. Essa é a era em que estamos vivendo. Notem vocês, não há muita luz. Alguém estava, ao ver o desenho ali em cima, disse: devia envergonhar-se, irmão Brana. Alguém veio e corrigiu o profeta de Deus, não é? E disse: devia envergonhar-se, irmão Brana, este grande dia de iluminação. E eu disse: imagino que quando isso for analisado cuidadosamente, nem mesmo assim lhe faz justiça. Quando você tem o verdadeiro e puro no coração, algo verdadeiro e puro no coração, né? Nascido de novo do Espírito, recorde, esta foi a única igreja onde Cristo foi expulso de sua própria igreja. De todas elas temos uma grande confissão, porém temos uma possessão. É sobre o que estamos falando. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Ele está dizendo aqui, se você pegar a sua Bíblia, não dissemos agora mesmo que ler a Bíblia seria tão bom para as pessoas? Se você pegar a sua Bíblia e ler no capítulo 3 de Apocalipse, você vai encontrar lá, começando ali pelo versículo 14, você vai ver que começa a era de Laodiceia. E o Senhor Jesus Cristo disse assim: eis que estou à porta e bato. Agora, é claro que para os que não são espirituais, eles não entenderão essa palavra. Mas para a pessoa que é espiritual, ele vai entender. Se a pessoa está batendo na porta, ele está querendo entrar. E naturalmente, obviamente, ele está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então isso aí tem uma interpretação espiritual muito reveladora. Porque a igreja, a era, essa era em que nós vivemos, é a era mais religiosa de todas. Nunca se viu falar que existiu tantos crentes, tantos chamados cristãos, entre aspas, não é? Do que agora, nesse tempo nosso. Observa isso. Se você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, observe isso. Nunca se ouviu falar de tanto crente, de tanta igreja. Isso seria maravilhoso. Uma vez, um certo irmão me disse assim: é preferível ter uma igreja a cada esquina, um salão de igreja em cada esquina, do que um bar em cada esquina. Ora, olhando pelo sentido natural das coisas, é claro que seria mesmo muito melhor, não é? Mas é ao contrário, infelizmente, porque as igrejas da era de Laodiceia, elas botaram o Senhor Jesus Cristo para o lado de fora, porque ele está batendo na porta da igreja, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se você estiver lá dentro do recinto, do ambiente fechado, e ele está do lado de fora batendo, então ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. A casa é a casa do Espírito, é você, é o seu corpo, não é? Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, nós dois vamos comungar. Eu vou lhe dar a palavra como alimento e ele vai comer junto comigo, não é?
eu cearei com ele e ele comigo, se alguém ouvir a voz. Então ele está do lado de fora, é isso que ele está comentando aqui. E em todas as demais 6 eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, em nenhuma dessas ele bateu na porta, porque ele ainda não tinha sido expulso. Agora, voltando a reafirmar, não é? Nunca se teve tanto religioso, tanto chamado cristão, tanto chamado cristianismo no mundo como se tem agora. E aquele moço disse para o irmão Branham, não te dá vergonha, porque ele fez o gráfico das 7 eras, para quem conhece, né, já sabe, né? Teve lá 7 igrejas, representada por 7 bolinhas, né? E aí a parte branca foi diminuindo. A segunda diminuiu um pouco, a terceira menos, a quarta menos. Aliás, a primeira, segunda, terceira, menos e menos. Quando foi a quarta, aí começou a aumentar outra vez a luz, porque era o tempo da reforma, quando Lutero saiu fora do sistema religioso ao qual ele pertencia e começou a pregar a justificação pela fé. Aí a luz começou a voltar um pouquinho. Na era seguinte, que foi a era de Filadélfia, John Wesley veio com mais uma porção da palavra e trouxe mais um pouco de luz, clareou mais um pouco. A escuridão da era começou a diminuir. Mas quando chegou na última, que é a Laodiceia, que é a nossa, aí a escuridão voltou a outra vez. Aí as pessoas não entendem, falam, por que estava em progresso de iluminação, não é? A iluminação estava progressiva e agora diminuiu, ficou quase tudo escuro outra vez. Isso eu estou falando do gráfico das 7 eras, se você conhece. Por quê? Então ele disse, é porque agora o que está operando no mundo, o anticristo, o diabo está operando agora no mundo no engano, enganando as pessoas com falsas religiões, com falsas doutrinas, com credos, com dogmas e assim por diante. Né? Então ele está batendo. Então é isso que ele está dizendo aqui, mas eu já vim aqui mais embaixo aqui, né? Realmente nas igrejas. Será uma pequena minoria. Aí agora, aquela parte escura cresceu de novo. E ficou só uma pequena listazinha assim branca, que é a minoria de cristãos verdadeiros. Se isso te preocupa, por que não te dás a ler mais, a procurar saber mais? Entra em contato conosco, não é? Nós estaremos à disposição naquilo que estiver no nosso alcance para ajudar aquela pessoa, aquele irmão que esteja necessitado de uma ajuda, de um conhecimento, de alguma coisa assim, não é? Então, vamos aqui, né? Agora, ensinemos as 70 semanas de Daniel. Agora posso repetir aqui de novo. Ministros do Evangelho, se vocês não estão de acordo com isso, está bem. Elas estão divididas em 3 períodos. Ele era muito democrático, não é? O profeta de Deus, irmão Branham, e ele era amigo de todo mundo, ele era muito educado, mas ele não podia deixar de dizer a verdade, não é? Então ele disse, mas se vocês não estiverem de acordo, não tem problema, acreditem, aceitem o que vocês acharem que deve, não é? Vamos aqui então, né? Vamos falar dos 3 períodos. Como encontramos em Daniel 9. 3 períodos. Primeiro, um período de 70 semanas, logo aqui ele pronunciou errado, equivocadamente. Não é um período de 70, é de 7, mas talvez ele corrija isso, né? Mas então vamos do jeito que está escrito aqui. Primeiro, um período de 70 semanas, logo um de 62 semanas e logo um período de 1 semana. Elas estão divididas em 3 períodos diferentes. Preste bastante atenção, porque isso aqui é fundamental para você pegar também o fio da meada, não é? Agora, eu o tenho dividido aqui no quadro. O primeiro período, o segundo período e o
e mediante minha interpretação pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, que no tempo do fim, Deus regressa de novo aos judeus. Agora, conhecemos por todos os evangelhos que Paulo ensinou e os outros que Deus retornará outra vez aos judeus. Então, se ele vai voltar aos judeus, como podemos aplicar isso ali no tempo de Daniel? Temos que aplicá-lo nesta última era, e isto é após a igreja gentia haver ido no arrebatamento. Pois ele trata Israel como nação, a nós como indivíduos. São diferenças fundamentais. Israel, Deus trata como nação. Nós, os gentios, ele trata como indivíduo. Individualmente, se seu esposo não quer, a irmã aceita. Se a irmã não quer, o esposo aceita. E assim por diante, não é? Agora, eu tenho alguma escritura aqui, a qual gostaria de ler para vocês enquanto continuamos. Agora, a ordem para reconstruir a Jerusalém foi no dia 14 de março. Se alguns de vocês querem anotá-lo, olha isto aqui. A ordem para reconstruir Jerusalém foi no dia 14 de março. Se algum de vocês querem anotá-lo, em Hebreus você encontrará que é chamado Nisan. O mês de março, né? Nisan, N-I-S-A-N, de navio, N, que significa março para nós. A ordem foi dada em 14 de março do ano de 445 a.C. Saiu a ordem para edificar, reconstruir o templo. Então esse Nisan aqui, porque como era lá para os judeus, então foi no dia 14 do mês de Nisan, não é? Vocês o entendem, já que tem lido as escrituras. Até ser completado, tomou 49 anos. Aqui já dá para saber que aquilo lá não era 70 semanas, né? Era 7. Então, até ser completado o quê? A reconstrução do templo, né? Até ser recompletado, tomou 49 anos para completar o templo e a cidade, para reconstruí-lo. Então, 49 anos são 7 vezes 7. 7 semanas de 7 anos, não é? Muito bem. E como diz a Bíblia, falando Daniel, ou o anjo de Daniel, que os muros que seriam edificados em tempos de angústia. E muitos de nós recordamos que quando foi construído, eles tinham um bloco de argamassa em uma mão e uma espada na outra para vigiar o inimigo. E será edificado em tempos de angústia. Aqui é que eu encontro que estou obtendo meu dia. Agora temos 3 calendários diferentes. Isso também é muito importante, observar os calendários, né? Temos 3 calendários diferentes, tornando ao velho calendário astronômico, voltando a ele, né? Ao velho calendário astronômico, e encontramos que no calendário juliano há 365 dias e 1/4 num ano. Esse calendário juliano é o nosso calendário, que nós usamos, não é? Que é o romano. 360 dias e 1/4 num ano. Eles calcularam isso mediante o passo de Sardes e as diferentes estrelas e obtiveram. Agora encontramos no calendário romano, sob o qual vivemos agora, são 365 dias num ano
pelo calendário. Porém, no calendário cristão ou profético, encontramos que tão somente há 360 dias. Isso aqui é muito importante, que para nós temos, acho que ele vai falar aqui, não é? Nós temos mês de 28 dias, temos mês de 31 dias, temos mês de 30 dias, né? Mas ele diz, mas no calendário cristão, são tão somente 360 dias num ano. Agora, você pode que se pergunte, como foi que surgiu essa confusão? Agora, eu tão somente posso dizer isto de mim mesmo. Eu creio que ali, antes da destruição antediluviana, ali nos dias de Jó e os demais, que eles fixaram o tempo pelas estrelas. E entendemos, antes deste tempo, o mundo estava numa posição vertical. Bom, se você não quiser acreditar isso, mas fique pensando nisso, fique meditando nisso, né? Então, olha só, antes desse tempo, lá no tempo do dilúvio, né, o mundo estava numa posição vertical. E logo, no pecado do homem, a inundação do mundo, isto se inclinou e vieram as inundações. Desde então temos os grandes glaciais e os demais, e tanto a parte de cima como a de baixo está cheia de gelo. Sabemos disso. E a terra não está em posição ereta, está inclinada. Isso a sacudiu fora da lua e das estrelas, onde eles estavam olhando, e então a colocou fora de lugar, ou você não poderia fixar mais o tempo porque está inclinada para trás. Ele está falando da terra, ela está inclinada para trás. Portanto, não passa por estas estrelas ao mesmo tempo, porque está fora de ordem para com essas estrelas. Entendem vocês? Eu creio que isso é o que é. Está recostada nesta condição. E isso tão somente mostra que isso é apenas um período de tempo. Podem vocês vê-lo? Deus não tem as coisas fora de órbita, porque ela saiu fora do lugar e aí por isso veio o dilúvio. Você lembra que antes não chovia, né? Antes do dilúvio não havia chuva ali na terra, não havia chuva na terra. Até porque essa foi a razão que eles não creram na mensagem de Noé. Ele disse que ia chover e ninguém acreditou porque chuva não existia, eles nem sabiam que era chuva, né? Mas então, podem vê-lo? Deus não tem as coisas fora de órbita, então a Terra está fora da órbita, mas Deus vai consertar isso, é isso que ele está dizendo, não é? Ele apenas o deixa seguir dessa forma por curto tempo. E eu certamente creio que essa coisa foi feita e nesses últimos dias é quando Deus vai revelar estes segredos à igreja. Ele não o tem feito antes. E a razão pela qual não o tem feito é para manter a igreja vigilante e orando todo o tempo, sem conhecer quando vinha. Então, lembra da escritura que nós lemos? Ao qual convém que os céus contenham até a restauração de tudo. Amém? Glória a Deus, né? Então, porém, recorde que em Daniel 12, ele disse, os prudentes entenderão nos últimos dias. Nos últimos dias, tem sido dado a ele. O espírito de sabedoria vem à igreja
dar a conhecer a igreja pela revelação do Espírito Santo, trazendo a igreja e revelando em que dia estamos vivendo. Tal e como Gabriel vem a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja nos últimos dias, porque lá, com Daniel, foi o anjo Gabriel que veio. Aqui para a igreja, agora, é o Espírito Santo que vem para trazer a revelação através de seu profeta, né? Essas coisas grandes, coisas secretas e profundas. Entendem agora? Agora, isso tomaria a esse ano astronômico ou o ano juliano, calendário, o ano maçônico, porque o mundo está inclinado, conhecemos isto do estudo na escola e está fora de órbita. Todo mundo sabe que a Terra, quando eles ensinavam para nós nas escolas, a Terra está inclinada assim, né? Então ela gira assim, um movimento de 24 horas e um movimento do ano, mas ela está inclinada assim, torta, né? É isso que ele está dizendo aqui. Ela está fora de órbita, porém essas estrelas não passarão em linha da Terra ao mesmo tempo, portanto, o calendário romano também está errado, porque você não pode pôr os dias em seu lugar. Há tantas coisas que eu poderia dizer aqui, mesmo encontramos ainda que a própria natureza nos ensina que há somente 30 dias no ano. Esse é o problema, que não dá certo agora, né? Somente 30 dias no ano. Agora, tomemos Apocalipse, onde temos que ir aqui nos dias dos dois profetas. Diz a Bíblia que eles profetizarão por 1260 dias. Acho que é Apocalipse 11, né? Eles profetizarão por 1260 dias. Agora, você toma o calendário astronômico e estará muito longe de ser 3 anos e meio. E você toma o calendário romano, que nós temos hoje, isso escapa da mesma forma. Porém, você toma o calendário profético e há exatamente 1260 dias a cada 30 dias por mês. Então a questão aí envolve então a questão dos calendários e por causa da Terra que saiu fora da órbita e os cientistas, né? Então não conseguiram cronometrar exatamente 30 dias por mês. Esse é o motivo. Temos 30 dias em alguns meses, 31 dias no próximo, 28 no outro. Veja, estamos confundidos. Porém, Deus não o tem de cima para baixo, nem de trás para frente. Ele os tem exatamente iguais. Sim, Senhor. Aleluia, não é? Exatamente iguais. Exatamente o mesmo. 30 dias no mês, não 31 dias, mas 30. Alguma outra coisa, vê? Porém, tudo isto foi feito na grande economia de Deus para manter a igreja vigilante e orando, mantendo-se preparada com seus vestidos lavados no sangue do Cordeiro. E nesses últimos dias, ele prometeu agora, vemos onde estamos vivendo e recorde o propósito da alma para fazer isto. Agora, se houve 7, olhe, há exatamente 49 dias, quero dizer, 49 anos na construção do templo. As 7 semanas proféticas. 7 semanas, porque houve 7 semanas determinadas para o tempo, para reedificar o templo. E foi edificado exatamente em 49 anos.
Agora temos o significado de tempo, de semanas, porque se a Bíblia dizia, o anjo disse que tomaria 7 semanas até a edificação do templo, e foi exatamente 49. Então isso aqui é bom a gente lembrar, que o anjo predisse uma coisa que aconteceria no futuro, 7 semanas, e seria edificado sobre grande dificuldade, grande angústia e tal. E o templo foi construído exatamente em 49 anos. Então cumpriu exatamente o que Gabriel havia dito a Daniel, né? Se isso cumpriu, as outras partes cumprirão também, né? Ou se cumpririam também. 49 anos construindo o templo desde 14 de março até de 538 a.C. até a restauração do templo e a restauração das ruas, exatamente 49 anos. Assim sendo, que obtemos? Que obtemos? Porque se 7 semanas equivalem a 49 anos, então uma semana é igual a 7 anos. Pronto, é a prova dos 9, não é? Assim chamado. Então, se 47 semanas deu 49 anos, então agora nós já temos a matemática do restante, não é? Então, uma semana é igual a 7 anos, e 7 vezes 7 é 49, isso é exatamente, aí o tem. Assim sendo, não há por que supor nada. Sabemos agora que cada semana equivale a 7 anos. O captaram? Repitamo-lo juntos. Uma semana é igual a 7 anos. Guardou bem, né? Uma semana é igual a 7 anos. Agora sabemos que o temos. Uma semana é igual a 7 anos. Aqui estamos, aqui mesmo. A primeira semana, que abre um colchete aqui, não é? O irmão Brana se dirige ao quadro para ilustrar. Editor, fecha aqui o colchete. 49 anos para a reedificação do templo. Agora, esta linha na parte superior representa a nação judia. Ele estava fazendo aquele quadro, né? Essa linha na parte superior representa a nação judia. Enquanto passa isto, é somente tempo, e quando cai aqui, cai da nação judia. Digo, sai da nação judia ao tempo dos gentios. Não vai ser muito fácil para vocês entenderem, porque aqueles que não viram nenhum desenho desse, vai ser um pouco difícil. Mas aí, ele contou 7 semanas, aqui 49 anos, judeus, depois cai aqui embaixo, né? Então ali começa outro período que ele vai explicar aqui. Então por isso que está meio difícil, mas se você interessa, você descobre. É só ler, reler, ouvir outra vez, não é? Então, isso é somente tempo, e quando cai aqui, sai da nação judia ao tempo dos gentios. Logo sobe e volta aos judeus e continua. Deu para entender, né? Aqui estava a linha dos judeus, depois cai aqui, entra o tempo dos gentios, e depois sobe outra vez e volta com os judeus novamente. É isso que ele está dizendo aqui, não é? Eu preciso parar aqui, porque nosso tempo está terminando ali, não é? Então nós chegamos até o parágrafo 75, mas não perde o próximo culto não, porque é muito importante isto, nós aprendermos essas coisas, que aprender é uma das coisas mais preciosas que nós temos, não é? Principalmente se for as coisas sagradas de Deus, não é? Vamos orar agora? Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor Deus por esse tempo aqui, juntos, nós todos cultuando, todos nos alimentando da palavra do Senhor, Pai. E agora eu peço a bênção do Senhor em favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus ouvintes, dos nossos seguidores, de um modo geral, que todos recebam a bênção, todos recebam a vitória, saúde, Senhor,
paz na alma, paz no espírito, descanso, Senhor Deus, na alma, porque felicidade é paz no espírito, dá felicidade a cada um, dá a bênção, dá a saúde, dá a paz, ó Pai, o pão de cada dia, meu Deus, aqueles que estão com dificuldades, ajuda, Senhor, olha com teu olhar de misericórdia, contempla a necessidade, ó Pai, e nós pedimos tudo isso humildemente, reverentemente, e no nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, vamos ficando por aqui, não é? Lembrando que todas as terças e sábados nós estamos publicando os nossos cultos virtuais aqui através do canal. E sempre no horário das 18 horas e 45 minutos, não é? E também lembrando que aqui na descrição estão os endereços dos nossos tabernáculos, tanto de Campinas como de Santa Bárbara do Oeste. Estão aí os endereços, os dias e horários dos cultos. E nós estamos tendo cultos agora presenciais. Só que você, se for um visitante, procure entrar em contato conosco primeiro, porque está havendo algumas pequenas alterações, por causa da restrição dos horários, mas já estamos lá na igreja, então se você for pela primeira vez, olha no WhatsApp aí e peça alguma informação complementar para você não perder o horário, não é? E então fiquem todos com Deus, não esqueçam de clicar no gostei, né? E também se inscrever no canal e clicar no sininho para você receber a notificação dos vídeos quando são publicados. Fiquem com Deus na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E até nosso próximo culto, em nome do Senhor. Amém.